Porque o leão é o rei dos animais. Não é o mais forte e não é o maior. O leão é o rei dos animais. Não é o mais forte, não é o maior. O elefante pesa 50 vezes mais. Tem 50 vezes mais força do que o leão. Porque o leão é o rei dos animais. E não é o maior e não é o mais forte. Eu te explico. Porque o leão é o rei das atitudes. O leão parte para dentro do elefante. Sonhos com atitudes corretas produz uma pessoa de potencial ilimitado. Você vai chegar a lugares que muita gente não vai acreditar. Você sabe por que o leão é chamado de rei da selva? Ele não é o maior. O elefante é muito mais imponente em tamanho. Não é o mais veloz. O guepardo, por exemplo, o supera facilmente em velocidade. Não é o mais inteligente. O macaco mostra mais agilidade mental. E ainda assim é o leão que domina. É ele quem impõe respeito. É ele quem comanda. Mas por quê? Porque o leão tem uma atitude que o diferencia de todos os outros animais. O leão não se define pelo que lhe falta. Ele se afirma pelo que acredita ser. Ele anda como rei, caça como rei, se impõe como rei. Quando ele ruge, a selva inteira para. É a postura que define a autoridade. É a atitude que define quem comanda. E é exatamente essa a mentalidade que separa os que vivem em medo dos que vivem em fé. É o mesmo espírito que vemos no Salmo 27, um dos textos mais fortes da Bíblia, em termos de coragem espiritual e posicionamento interno. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27, 1, e essas palavras foram escritas por Davi. Um homem cercado por inimigos, traído, perseguido, enfrentando riscos reais. Mas mesmo em meio ao caos, ele se levantava como um verdadeiro rei, com atitude de leão. Davi não está dizendo que não há perigos. Ele está dizendo que não tem medo deles. Por quê? Porque ele sabe quem está com ele. Ele declara que o Senhor é sua luz. E luz revela, direciona, protege. Ele afirma que Deus é sua salvação. E isso transforma qualquer medo em esperança. Essa é a essência da atitude espiritual de um líder, de um vencedor, de alguém que não negocia sua identidade com o medo. Napoleon Hill ensina exatamente isso em sua obra-prima, Quem Pensa Enriquece. Para Hill, o sucesso não depende de sorte, nem de talento natural, mas da forma como você estrutura sua mente. Tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Napoleon Hill. Essa conquista só acontece quando a mente está alinhada com fé, coragem e ação constante. O leão não hesita, ele age. Davi não duvida, ele declara. E você? Está vivendo como vítima das circunstâncias ou como protagonista da sua jornada? É aí que está a primeira chave do sucesso real. Você precisa se posicionar com atitude, mesmo que o cenário não esteja perfeito. O leão não precisa de garantias. Ele se move com convicção. Davi também. Ele não esperava o fim da guerra. Para se sentir seguro, ele se fortalecia antes mesmo da batalha. Essa postura é mais do que coragem. É uma decisão interna de confiar, de acreditar, de afirmar. O que está dentro de mim é maior do que aquilo que me ameaça por fora. Napoleon Hill chama isso de domínio sobre si mesmo. A maior vitória que você pode ter é a de controlar seus pensamentos, sua fé, suas emoções. E isso começa por aquilo que você acredita ser. Se você acorda todos os dias se vendo como pequeno, inseguro, inferior, é assim que vai agir. Mas se você acorda com consciência de quem te fortalece, com a identidade clara de filho de Deus, com a certeza de que não está sozinho, então você se comporta como rei. Você não nasceu para se arrastar pela vida. Você nasceu para andar de cabeça erguida, com propósito e presença. Você nasceu para reinar em seu território.
O Salmo 27 não é apenas uma oração bonita. É um manual de coragem. É um manifesto de postura. É um grito de guerra de quem sabe que o medo só reina onde a fé se cala. Por isso, se você quer mudar sua vida, comece mudando sua atitude interna. Ponha sua confiança na luz de Deus, assim como Davi fez. Abrace a sua identidade como alguém que carrega dentro de si mais do que emoção passageira. Carrega fé, carrega missão, carrega visão. Porque o mundo respeita quem sabe quem é. E o sucesso responde a quem anda com propósito, com força, com direção. Seja como o leão. Fale com convicção. Ande com confiança. E viva com a postura de quem já sabe o final da história. A vitória é certa. Existe uma frase que você provavelmente já ouviu. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Jim Rohn. Essa frase, embora famosa, vai muito além do que parece. Ela fala sobre influência, sobre mentalidade, sobre o poder do ambiente. E Napoleon Hill, décadas antes, já falava disso. Quando ensinava sobre o Mastermind, Hill afirmava que o sucesso não nasce de uma mente isolada, mas de mentes que se conectam com o mesmo propósito. O Mastermind é a união de 2 ou mais mentes em perfeita harmonia, gerando uma força multiplicada, um tipo de inteligência coletiva que impulsiona todos os envolvidos. Agora pense, com quem você tem se conectado? Quem são as vozes que moldam seus pensamentos, seus hábitos, suas decisões? A influência do ambiente é tão forte que pode elevar ou destruir uma visão. Se você anda com pessoas que pensam pequeno, que reclamam o tempo todo, que zombam da fé, que desvalorizam os sonhos, adivinha o que vai acontecer com o seu potencial? Ele vai murchar. Mas se você se conecta com quem te desafia a crescer, com quem te puxa para cima, com quem te inspira a confiar, agir, crer, sua mente se expande. E hoje, mais do que nunca, precisamos falar sobre uma 6ª influência. As redes sociais. Sim, aquilo que você consome todos os dias, as páginas que segue, os vídeos que assiste, as frases que compartilha, tudo isso está reprogramando a sua mente. Você pode até não perceber, mas está sendo treinado a pensar de uma certa forma, treinado a desejar o que os outros têm, a duvidar do que você carrega, a desistir quando deveria lutar. E aí entra novamente a sabedoria eterna do Salmo 27. Davi sabia onde se posicionar espiritualmente. Ele dizia: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu templo. Salmo 27, 4. Perceba o foco. Davi quer estar onde há luz, onde há presença, onde há aprendizado. Ele sabia que a presença molda o coração, que o ambiente certo gera força interior. Hoje, essa casa do Senhor pode ser o seu tempo de oração, pode ser o conteúdo que você consome, pode ser o ambiente que você escolhe viver, mesmo virtualmente. A pergunta é: qual é o seu Mastermind hoje? Quais são os 5 nomes ou perfis que mais falam à sua mente? Você sabia que o algoritmo das redes sociais só te mostra mais do que você já vê? Se você consome raiva, vai ver mais raiva. Se você consome fé, vai ver mais fé. Se você consome sucesso, vai ver mais estratégias. Se você consome derrota, vai ver mais desânimo. Napoleon Hill escreveu: a mente humana atrai aquilo que mais ocupa os seus pensamentos. E isso vale para tudo: ideias, amizades, negócios, espiritualidade. Por isso, a verdadeira virada começa com uma seleção estratégica de quem você permite influenciar sua mente. E aqui está um princípio que pode mudar sua vida. Você pode não ter controle sobre tudo ao seu redor, mas pode escolher quem você escuta. Você pode escolher com quem anda, quem você segue, quem você bloqueia, quem você aproxima, quem você afasta. Você pode criar o seu próprio mastermind, mesmo que ainda não conheça pessoalmente pessoas inspiradoras. Você pode começar com livros, pode começar com vídeos, pode começar com orações e meditações baseadas na palavra. O que importa é com quem sua alma está se parecendo. Davi não queria qualquer companhia. Ele queria estar onde Deus está.
Ele sabia que a mente se molda pela atmosfera. Assim como uma planta precisa de solo fértil e luz para crescer, sua fé, sua visão e sua coragem precisam de ambientes que alimentem essas virtudes. E aqui vai um exercício simples e poderoso. Liste agora as 5 pessoas com quem mais convive. Liste os 5 perfis que mais aparecem na sua timeline. Pergunte-se: essas vozes me aproximam de quem eu quero me tornar? Se a resposta for não, está na hora de mudar o ambiente. Se for sim, fortaleça ainda mais essas conexões. Davi sabia que, mesmo cercado por inimigos, poderia viver com paz, se a sua mente estivesse ligada à presença certa. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Salmo 27:3. Observe a lógica espiritual aqui. O problema pode estar ao redor, mas o medo só entra se estiver dentro. Por isso, o ambiente que você cultiva por fora vai reforçar ou enfraquecer o que existe por dentro. Napoleon Hill diria que você precisa de uma atmosfera mental favorável para alimentar seu propósito. A Bíblia diria: renove sua mente. O sucesso não começa quando as circunstâncias mudam, começa quando as vozes que você escuta começam a falar vida, fé e direção. Você está pronto para mudar a média das suas influências? Então, comece hoje mesmo a selecionar melhor com quem anda, com quem fala e com o que se alimenta mentalmente. Lembre-se, você é o resultado direto das mentes com quem se conecta e das palavras que alimentam sua alma. Napoleon Hill dedicou o primeiro capítulo de Quem Pensa Enriquece a um princípio que, segundo ele, é a semente de toda a realização, o desejo ardente. O ponto de partida de toda conquista é o desejo. Fraco desejo traz fracos resultados. Napoleon Hill deixa claro: sucesso não nasce de vontades mornas. Ele não se manifesta em quem gostaria de vencer. Ele se revela em quem queima por dentro com uma visão, com um propósito, com uma fé inegociável. Mas Hill também dá um alerta: desejo por si só não é suficiente. Para que ele se torne força criadora, precisa estar unido a algo maior, que a fé. E aqui entramos diretamente na alma do Salmo 27. Esse salmo é um retrato da combinação perfeita entre desejo e fé. Davi, ao escrevê-lo, não está apenas fazendo uma oração bonita. Ele está declarando sua visão, sua confiança, seu fogo interior. Logo no início, ele mostra sua fé inabalável. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. E poucos versículos depois, revela o seu desejo mais profundo. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu templo. Salmo 27:4. Esse desejo não é superficial, é ardente, é central, é algo que consome Davi por dentro. E observe, ele pede, mas também busca. Ele age com base no que deseja. Essa é a essência da fé viva. Ela não se limita a esperar. Ela se movimenta. Hill explica que o desejo ardente deve ser transformado em um plano claro, depois alimentado pela repetição diária e sustentado por fé firme até que se materialize. A fé é o elemento químico que, ao ser misturado com o desejo ardente, começa imediatamente a transmutar-se em seu equivalente físico. Napoleon Hill. Outras palavras: o que você deseja com intensidade e acredita com convicção, você começa a atrair, criar, manifestar. Mas essa fórmula não é só mental, ela é espiritual. E Davi sabia disso. Mesmo em meio à perseguição, à incerteza, à ameaça real, ele declara: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Salmo 27:3. Esse tipo de confiança só é possível quando o desejo está ancorado na presença de Deus e a fé se torna uma lente que redefine a realidade. Hoje, muitas pessoas estão desejando coisas boas: sucesso, paz, liberdade, saúde, propósito. Mas o problema não é o que se deseja, é a força com que se deseja e a fé com que se caminha. Você não conquista algo apenas por querer.
Você conquista quando seu querer se transforma em ação sustentada por fé. E mais, Davi mostra que seu desejo não é apenas egoísta. Ele deseja estar na casa do Senhor. Ele deseja aprender. Ele quer estar conectado à fonte. Não apenas receber bênçãos, mas habitar onde a visão se alinha com o céu. Quantas vezes você deseja vencer, mas se distancia de quem pode realmente te capacitar? É como querer resultados sem raiz. É como esperar frutos sem plantar. Davi mostra que o desejo verdadeiro nasce da conexão com Deus e que a fé não é só crença, é posição, é declaração, é postura. Agora veja o que Hill recomenda para ativar essa fórmula. Tenha um propósito definido, algo que te mova, que te queime por dentro. Não algo vago, mas específico, real, urgente. Repita esse propósito todos os dias. Fale em voz alta, visualize, escreva, reforce. Haja com fé, mesmo que não veja os resultados imediatos, mesmo que os exércitos estejam à sua volta. Evite as vozes da dúvida. Construa ao seu redor um ambiente de fé, coragem e visão, como vimos na parte 2. Se alinhe espiritualmente. Como Davi, deseje a presença. Busque intimidade com a fonte da sabedoria, da paz e da direção. Fé e desejo não devem andar separados. Quando caminham juntos, se tornam uma força criadora invisível. Uma combinação que Hill via como responsável por todas as grandes conquistas humanas e que a Bíblia mostra como arma contra o medo, o desânimo e a confusão. Davi enfrentou inimigos, traições, desertos e guerras. Mas o que o manteve de pé foi essa fórmula: desejo ardente por Deus, fé inabalável na vitória. E você? Está desejando de verdade? Ou só esperando que algo aconteça? Está crendo com força? Ou deixando que a dúvida entre pelas rachaduras da espera? O Salmo 27 nos ensina que fé não é ausência de luta, é confiança durante ela. Desejo ardente não é capricho, é direção com paixão. Napoleon Hill nos lembra que essa combinação transforma qualquer homem ou mulher comum em alguém capaz de feitos extraordinários. E a Bíblia confirma: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 e também: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Mateus 7:7. Deseje, creia, busque e prepare-se para receber, porque o sucesso começa na mente, se sustenta no espírito e se manifesta na ação. Napoleon Hill escreve com clareza quase profética: em quem pensa enriquece. Muitas das falhas da vida ocorrem quando as pessoas não percebem o quão perto estão do sucesso no momento em que desistem. Essa frase é um soco de realidade. Quantas vezes você já esteve a centímetros da resposta, mas parou? Quantas portas estavam prestes a se abrir, mas você recuou no último empurrão? Quantas ideias morreram na gaveta por falta de continuidade? A verdade é que a maioria das pessoas não fracassa porque não tem capacidade. Elas fracassam porque não sustentam a caminhada. Falta a elas o que Hill chama de persistência inteligente e o que a Bíblia chama de permanecer com fé. No Salmo 27, Davi não apenas começa com coragem, ele termina com uma convocação à persistência. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27:14. Essa frase, por si só, é um código completo sobre como resistir, vencer e crescer. Vamos destrinchar isso. Espera no Senhor. Paciência com direção. Esperar aqui não significa passividade. Não é cruzar os braços e deixar a vida te levar. É postura de vigilância, de quem está atento, ativo, sensível, perseverante. É estar posicionado, mesmo que o que você quer ainda não chegou. Davi sabia que a vitória viria, mas até lá, ele se posicionava como quem crê. Napoleon Hill diria que isso é confiança persistente no propósito principal, mesmo diante das adversidades. A persistência é o filtro dos sonhadores verdadeiros. Quem tem desejo ardente e fé firme, como vimos na parte 3, agora precisa provar sua consistência. Sem persistência, você será derrotado antes mesmo de começar.
Napoleon Hill 2. Anima-te. Energia interior e coragem emocional. Davi fala consigo mesmo. Anima-te. É como se dissesse: ei, levanta a cabeça, não desanima. Essa é uma lição valiosa. Você precisa saber falar com a sua alma. Muitas vezes esperamos que os outros nos animem. Esperamos um milagre externo. Mas a verdadeira virada acontece quando você fortalece sua própria voz interna. Hill diria que essa autossugestão positiva é uma técnica prática. Você se torna aquilo que repete a si mesmo todos os dias. Se você vive dizendo não, vai dar certo. Sou fraco, nunca consegui, está plantando medo. Mas se você diz, eu fui chamado para isso, eu não desisto, eu tenho direção, está nutrindo sua força. Anima-te. Fortalece o teu coração. Mesmo quando ninguém mais acredita. Mesmo quando tudo parece parado. Persistência é continuar regando a semente, mesmo quando você ainda não vê o broto. Ele fortalecerá o teu coração, resultado da confiança firme. Essa promessa é clara. Deus fortalece quem permanece. Davi sabia disso. Hill, à sua maneira, também. Ele dizia que quando você sustenta seu plano com desejo, fé e repetição disciplinada, você acessa forças que nem sabia que tinha. E essa força não vem apenas de motivação emocional, vem de propósito. Propósito. Claro, é o que diferencia o guerreiro do impulsivo. Quem age por impulso, desiste fácil. Quem age por propósito, permanece até o fim. E quando você permanece, o coração fortalece. Você começa a desenvolver resiliência, clareza, sabedoria, maturidade. As coisas externas podem continuar duras, mas dentro de você há paz, convicção, direção. Espera, pois, no Senhor, final que repete o começo com mais profundidade. Davi encerra o salmo repetindo o que disse antes. Espera no Senhor. Mas agora não é um conselho. É uma convocação, uma ordem, uma entrega. Ele está dizendo: não pare, não recue, não ouça o medo, fica firme. É aqui que a persistência se transforma em fé madura. Você já enfrentou o medo, verso 1. Já declarou seu desejo, verso 4. Já afirmou sua confiança mesmo em cercos, verso 3. Agora, o que falta? Ficar firme até o final, o sucesso. Segundo, Napoleon Hill não é apenas conquistar algo, é se tornar alguém, é forjar uma mente forte, um coração disciplinado, um espírito inabalável. E isso não acontece da noite para o dia. Acontece no caminho, na persistência, no passo após passo. É por isso que Hill insiste. Persistência é uma qualidade essencial para converter o desejo em seu equivalente físico. E a Bíblia reafirma: não vos canseis de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desfalecermos. Gálatas 6, 9. Declare e firme seu compromisso. Você não está aqui por acaso. Se chegou até o fim desta mensagem, é porque algo dentro de você ainda acredita, ainda quer, ainda escolhe permanecer. Então aqui vai um convite. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: o Senhor é a minha luz. Não é só uma frase, é uma declaração de fé. Uma forma de firmar com palavras o seu compromisso de permanecer mesmo nos dias escuros. Não escreva por escrever. Escreva como quem está selando um novo ciclo. Escreva como quem entendeu que desistir não é mais uma opção. Porque sim, o caminho exige esforço, mas com atitude, fé e persistência, a vitória é certa.